Boa noite, irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Então, vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos orar. Amado Deus e Pai, queremos agradecer a Ti por mais esta oportunidade que Tu nos está concedendo agora e que estamos aqui iniciando com um culto em louvor a Ti, em honra a Ti. Damos graças a Ti por tudo, pelo dia que nos deste, pelo pão de cada dia e pela salvação eterna em Cristo Jesus, Teu Filho amado. Pedimos agora neste momento que Tu nos abençoa nos hinos que vamos cantar, que possamos, Pai, cantar com o coração, não somente com os lábios, pensando em Ti, louvando a Ti, e também depois o estudo da Tua palavra. Pedimos em favor daqueles que estão vindo, aqueles talvez que não vêm, aqueles que estão em casa ou trabalhando, estão enfermos. Pedimos em favor das nossas famílias, sanguíneos, família de nossos filhos. Pedimos em favor das igrejas, dos pastores, dos obreiros, dirigentes, em qualquer lugar que elas estão localizadas. Em nome de Cristo que pedimos, em nome dele agradecemos por perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Pastor, eu quero agradecer a Deus pelo ter me curado Boa noite. e agradecer a oração dos irmãos também que oraram, né? Para mim, que orou, né? Então eu agradeço. Amém, mas assim, oramos em favor da senhora e graças a Deus vai estar aqui junto de nós hoje. Vamos cantar aquele hino que fala, acho que é 226, que fala Divino Protetor, 326, né?
325, naufrágio.
Amém. Gilane já está assistindo, já começou. Então vamos ao estudo da palavra. O livro Provérbio de Salomão. Lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, lá disse que Salomão, filho de Davi, ele falou 3.000 provérbios. A Bíblia disse que Salomão falou 3.000 provérbios. E alguns não está registrado na Bíblia, talvez, né? Não está o nome dele, né? Então, Provérbios capítulo 1. Todos acharam? Então, vamos ler. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para entender a sabedoria e a instrução, para serem conhecidas as razões prudentes, para receber a instrução da prudência, justiça, julgamento e equidade, para dar prudência aos simples e aos jovens, inteligência e bom siso. Ouvirá o sábio e aumentará o seu saber, e o entendimento adquirirá conselhos sábios, para entender as parábolas e a sua interpretação, palavras de sábios e seus ditos obscuros. Até aqui, por enquanto. Então, provérbio de Salomão quer dizer um ditado de Salomão. Ditado de Salomão. Então, a sabedoria aqui que nós vemos deste livro é dada por Deus a Salomão. É dada a Salomão a inteligência, sabedoria, prudência e tudo. Foi tudo dado por Deus. Salomão, ele pediu para Deus sabedoria. E Deus deu sabedoria. Ele não pediu riqueza. Salomão também, quando Deus apareceu em sonho pela noite, ele era um menino novo, pode dizer assim. Então Deus falou para ele assim: ó, peça o que você quiser. Vocês imaginam só? Se Deus aparecesse hoje, isso, Deus não faz isso hoje. Por exemplo, se aparecesse uma oportunidade dessa para um de nós, qualquer um, olha, Deus falando, é Deus falando. Pega o que você quiser, o que tu quer, que eu vou dar. Olha, a gente pediria muitas coisas, né? Pedia muitas coisas. E Salomão, ele pediu sabedoria para governar o povo. Ele falou: eu sou bem dizer, um moleque, no meio dessa gente grande, esse povo que põe na minha frente, nas minhas mãos. Olha, ele não pediu riqueza, ele não pediu saúde e também não pediu a vida dos inimigos dele. Ele poderia ter pedido para Deus: Deus, eu peço o que eu quiser, só me tira os inimigos, tudo que vai atrapalhar eu governar, tira da minha frente, deixa o campo limpo, nada de empecilho. Não, ele pediu sabedoria e Deus deu. Então a inteligência não é habilidade humana. A inteligência é a habilidade que vem de cima de Deus. Então, mas sim a aplicação dos detalhes que nós vemos, mais minuciosos do homem, sim. Quando a gente olha para, no caso de Salomão, que estamos falando dele,
A gente olha bem com cuidado, que não vê a sabedoria de um homem, vê a sabedoria do alto que estava nele. E uma sabedoria que foi constituída do alto, não dos céus, não da terra. Às vezes nós adquirimos bastante sabedoria terrena, experiência de vida. Agora, quando nós passamos a ser discípulos de Cristo, aí nós adquirimos sabedoria do céu. Porque quem não estuda a Bíblia, quem não, e não tem o Espírito Santo, ele não vai conhecer o segredo de viver, o encanto de viver. Ele não vai ter prazer. Ele não vai saber por que Jesus morreu na cruz. Ele não vai saber por que nós não perdemos a salvação. E Ele nos mantém, a nossa existência, a nossa vida, é tudo pelo poder de Deus. Homem nenhum consegue tirar a vida de um outro homem, se Deus não permitir, de outra pessoa. É só Deus. Quando Deus permite, vai. Quando Deus não permite, não vai. Hoje, um pouquinho antes de ir embora, assisti uma cena tão terrível. Um homem de 63 anos, ia vindo de moto, parou, não sei se o irmão viu isso, e para um bandido. Pegou de surpresa, tirou ele da moto e faqueava, dava faca. E o homem era 63 anos, esperto. Ele caiu, que ele pulou, o rapaz era novo. E ele tomou várias facadas. E ele, depois de deitado, ele dava com os pés. E o homem chuchando assim, queria chuchar porco, assim, chuchado de todo jeito. Ele dava coisa. E nisso, olha para você ver só, ele ia morrer, o rapaz ia matar ele, tanta facada. Pareceu um outro rapaz novo, forte, mas pegou ele e jogou assim, pelotou e vai e tudo, ele foi pelotando de homem, então ele foi para o hospital. Deus não permitiu. Se Deus permitisse, ele tinha matado aquela vida, que Deus permitiu, mas Deus não permitiu. Então aqui nós vemos que o nosso Deus que nós servimos é o que mantém as nossas vidas. Nós devemos agradecer a Deus isso. Não é por nós, não, eu me consegui chegar a essa vida até essa idade porque eu não fumei, eu não bebi, eu cuidei da minha saúde. Não é isso. Isso faz parte da sabedoria que Deus nos dá, disso para ser prudente. Mas se Deus não pôr a mão, não proteger nada, pode ser forte, pode ser o que for, mas deve dar graça a Ele. Agora, o propósito do livro, vamos ver o versículo 2. Para entender a sabedoria e a instrução, para serem conhecidas as razões prudentes, como que vamos saber? Como que nós vamos ler? Como que nós vamos entender? Como que nós devemos ser instruídos? Como? É pedir ajuda a Deus, porque a palavra de Deus é tudo que o nosso necessita, ela está nas Escrituras. Se não está aqui, até numa parte em outro lugar. Ensina, dentro que nós vemos no mundo, o que nós devemos fazer para termos saúde, para viver e viver eternamente. Tem tudo escrito. Então, para nós entender, se nós podemos classificar a Bíblia como palavra de Deus, Deus falando com o homem, a palavra de Deus, a Bíblia é inspirada, é Deus falando conosco. Quando nós lemos a Bíblia, pode entender, Ele está falando conosco. Ensinando prudência, como sendo a sabedoria de Deus. Deus usou esse homem e Salomão para escrever. Deus usou os profetas, usou os homens, os discípulos, os apóstolos, para escrever. Ele usou homens. Não foi os anjos.
ficou. Então, 3. Para receber a instrução da prudência, olha para falar, justiça, tudo faz parte, inteligência, bom siso. Se nós entender a palavra de Deus, o que Deus quer de nós, irmãos, a palavra que logo quando nós recebemos, nós sempre estamos recebendo a palavra de Deus. Quando a gente está ouvindo falar dele, estamos recebendo a palavra dele. Não é o som da pessoa, do pregador, da boca do pregador, é o que ele está falando. E a igreja deve ter inteligência e interesse de examinar nas escrituras se o pregador, o pastor que ela está seguindo, que está aprendendo, ele está falando de acordo com a palavra de Deus. Tem muitos que não estão preocupados com as ovelhas, ele está preocupado com ele. Nós não devemos preocupar com nós, preocupar com a alma, o que está lá dentro do coração. Então ele disse, julgam a prudência, justiça. É fácil viver no mundo se não for para viver na justiça. Para fazer injustiça é fácil você viver. E também julgamento, para depois você julgar. Equidade. Então o tema desse versículo é receber. Receber o quê? A palavra de Deus, o conselho de Deus. Então nós devemos ficar muito atentos com a vida por vir, para o futuro. Essa vida que nós estamos aqui vivendo é passageira, ela passa como um vento, uma moinha assim, ó. Passa rápido. Mas a alma ela tem um destino, e o nosso corpo também tem. Se morrermos com Cristo, vamos ser ressuscitados para a glória de Deus. E se morrer sem Cristo, é um corpo condenado. Então ele disse aqui, então se nós entendermos a Bíblia, e logo então nós vamos receber as instruções, que a Bíblia é cheia de instrução. Quando nós vai se tratar do Evangelho, então ela vai instruir como salvar a alma, para aquele que não é salvo. Para aquele que não é salvo, então temos o Evangelho. E muitos outros lugares que também falam. Primeiro de tudo que o homem precisa é cuidar da alma dele. É cuidar da alma. Depois que ele cuidou da alma, aí ele vai cuidar do corpo. Aí ele vai usar o corpo, onde que o Espírito Santo está habitando nesse corpo. Então ele vai querer santificar. Ele vai procurar santificar nesta vida. Por quê? Porque a alma está salva, mas o corpo ainda não está. Então vai ser prudência. Então como que nós vamos aprender? Aí logo vai receber as instruções como você vai fazer. É a mesma coisa quando você se candidata, ou você entra numa firma. Você chega lá e vai passar a instrução, tudo que você tem que fazer lá. Você já foi fichado, pronto, eu já estou empregado, eu não estou mais desempregado, estou pronto. E agora ele vai receber as instruções. Por quê? Você vai ter que dar lucro para o patrão, para a firma. Você vai trabalhar, procurar agradar ela, deixar ela ficar, a firma fica satisfeita. Quem trabalha assim sabe disso. Agora, primeiramente Deus. Sempre não esquecer que Deus está em cima. Então agora, quando a pessoa aceita Cristo, então ele vai receber instrução para ele viver aqui. A alma está salva, se é que aceitou Jesus de verdade. E a pessoa, quando está salva, quando ela é uma crente, ela tem anseio
ela tem fome, você sabe? Como um bebê tem fome para o mamar da mãe. Então, o crente, ele deve ter fome e desejo para ouvir a palavra de Deus. Se ele não estiver desejo para ouvir a palavra de Deus, tem coisa errada aí, tem algo errado. Tem algo errado. Não importa, eu só vou no culto quando está certo. Quando está certo. Quando está tudo bem. Não é assim que é servir a Deus, servir a Cristo. Não é assim que é carregar a cruz de Cristo. Eu só vou na igreja quando está tudo vento, está do meu lado, tudo bem, não tem frio, não tem isso, gosto de estar doente. Que é uma coisa que Deus sabe. Ele sabe se tem condições de ir ou não. 4, para dar prudência aos simples. Olha o que ele falou no 4. Os simples precisam de prudência. Provérbio 1, 4. Para dar prudência aos simples e aos jovens, inteligência e bom siso. Se entendermos a palavra, logo receberemos a instrução e então seremos capazes. Depois que você entende a palavra, você recebe a palavra, você entende o que ela está falando, aí você entende, então aí você vai, você vai ser capazes, você vai ser, estou preparado de dar benefício ao nosso conhecimento aos outros. Quando a gente está preparado, quando nós estamos robusto da palavra de Deus, não tem como ninguém ajudar ninguém, você não tem nem para ele. Agora eu tenho um depósito bastante em mim, no cristão, vamos dizer assim, ele tem. Então ele vai ensinar as pessoas. Então ele tem o que falar. Onde que Deus colocar? Convidar para vir da igreja. E é difícil. Eu então um vizinho que mudou pertinho de casa, não conheço, nunca vi. Ele é família, tem vários filhos. Hoje eu passei aqui na porta, agora vinha vindo, eu falei, vamos no culto, a igreja batista aí, assim. E assim. Já está bom, você convidou, você já fez a sua vez. Então ele diz aqui, 5, ouvirá o sábio e aumentará o seu saber. Então quando nós ouvimos o sábio aqui é Salomão, não é eu, ninguém de nós é sábio. Sábio, ele é sábio porque ele tinha o Espírito Santo e ele escrevendo isso. E nós podemos ser sábios, mas não em nós mesmos, nele. Sábio. E aumentará o nosso saber, o nosso conhecimento. Quando você vê falar algo, quando você recebe uma notícia, hoje ele recebeu uma notícia, morreu, parece um ontem e outro hoje, pronto, ontem, 2, não sei. Quando a gente é sábio na palavra de Deus, você já imagina. Se morreu com Cristo, está bem. Está muito melhor que nós aqui, qualquer um. Mas se não morreu com Cristo, não está. O corpo está descansando, o corpo está dormindo. O corpo não sofre, mas a alma. Mas quando a gente não entende, morreu, vai tudo para os céus. Então Deus é bonzinho para muitos. Deus leva todo mundo para o céu. O céu está cheio. O inferno não tem nada. Mas não é a realidade, não é essa. Não é. Lá no céu só vai quem tem Jesus. Não é por ter conhecimento. Lá vai se ter Jesus. A ver com bastante conhecimento e vai para o inferno. A ver, estuda a Bíblia, adquire conhecimento, mas não tem Cristo no coração. O mais necessário é aquela fé genuína, não tem. Ele tem conhecimento, mas não tem renúncia.
não tem aquele desejo de ir à igreja, não tem aquele desejo de falar de Cristo, não tem desejo de ouvir falar dele. Aí é complicado. Então, e o entendido adquirirá conselho sábio, versículo 5. Então, se entendermos a Bíblia como ela é, o Espírito Santo logo ele fará nós sábio. E desse modo continuaremos a aumentar a sabedoria. Mas temos um dever de cada dia que passa um pouquinho, nós devemos aumentar a sabedoria, aprender mais. Deve aumentar o conhecimento, o saber, por meio dos seus sábios conselhos aqui de Salomão, conselhos espirituais, conselhos espirituais. Conselho que vai nos ajudar, ajuda nesta vida e a vida e previne para a vida futura. 6. Para entender as palavras e a sua interpretação, palavras de sábios e os seus ditos obscuros, está dizendo. Obscuro é uma coisa obscura que é difícil de entender. Às vezes você lê, não entende, você lê hoje, você vai ler o contexto, pega o texto, à luz do contexto, vê o assunto que está falando, aí você vai entender. Se não entende hoje, vai entender amanhã e assim vai. Sempre a gente está aprendendo. O Mofés sempre falava para mim assim, acho que dos irmãos, todo tempo ele falou isso. Ele falava, pastor, quando o pregador ou o pastor tiver mais de 70 anos, aí as pregações dele vai ser mais sábia. Ele já aprendeu bastante. De que tem 30, 40 anos, 50, 60. Um pregador de 70 anos, ele tem muita experiência. Ele aprendeu muito para ele poder ensinar. Então eu não cheguei aos 70 anos ainda, estou almejando e aprendendo mais, estudando, para vocês verem, seja estranho. Estudei hoje, eu vou pregar Tiago capítulo 4. De onde vem as guerras e tal. Vou estudar o livro de Atos capítulo 6. Pronto, estudei. Vim aqui para Provérbios. A primeira Tessalonicense, capítulo 4 também. E depois vim aqui para Provérbios. É o último, parece que fica em caixa. Eu não fico só estudando uma coisa só, então vai estudando e aprendendo. Então aqui, para entender as parábolas, você não pode fazer doutrina com parábolas. Parábolas, ele fala algo em parábolas, para dar a entender outra coisa, que nem a parábola da semeadura. Então ele usou semente para explicar algo essencial espiritual. Então é isso. Então aqui, para entender as parábolas e a sua interpretação, palavras de sábio e seus ditos obscuros. Então o homem natural, sem Cristo, sem o Espírito Santo, ele não compreende as coisas do Espírito. O homem natural. Nós vivemos a maior parte da nossa vida e nós não entendermos, mas era natural. Passamos a entender depois que nós deixamos o Espírito de Deus, o Deus Espírito, entrar nos nossos corações. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, alguém quer ler lá? Então, e portanto, no seguinte versículo aqui no 7, nos é dito como esse entendimento pode ser adquirido. Como que nós vamos adquirir esse conhecimento? O princípio da sabedoria, que começa o princípio dela, da sabedoria. Então,
O homem natural, nós na nossa naturalidade, quando nascemos, nós não conhecia. Quem achou para ler aí? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas, e não podem entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Amém? Olha bem, o homem natural, está falando aí, Paulo diz, ele não consegue entender as coisas de cima, de Deus. Natural, sabe o homem natural? Todos os homens não é natural. O que nós saímos a conhecer as coisas de Deus é porque nós temos, é o homem espiritual que está dentro de nós. Nós passamos mulher, homem, qualquer um entende, se tiver um espírito. O irmão Duarte está visitando sempre, ele manifestou a fé na primeira vez. Ele já é para ter entendido bastante. Vem mais que muitos menos. Então, agora é assim, vai entendendo. Olha o 7 aqui. Aqui é uma advertência que fala para nós. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. É o homem natural, é insensato. Então, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Ele passa a respeitar o Senhor. Não é que ele teme de medo. O Senhor não é um leão, não, uma coisa que vai fazer mal, você ficar com medo. Eu tenho medo do Pai Celestial. É um temor. Você respeita, que você ama Ele, então eu temo de ofendê-lo. A gente deve temer as consequências da ofensa, de a gente ofender Ele, desagradar Ele. Só que a gente saber que Deus entristeceu o Espírito Santo, já basta. Irmão, quando nós pecamos, irmão, deve ter essa experiência que eu tenho. Você fica triste, e eu mais uma vez eu errei. Eu ofendi a Deus, não havia ter agido assim. Então ele fala aqui, os insensatos, quer dizer, os sem juízo, tolos, desprezam a sabedoria e o ensino, ele despreza. Nós não devemos desprezar o ensino da Bíblia, acolher. Concluímos que o início deste caminho do sopro de Deus que é inspirado, é soprada. O início desse caminho que nós estamos seguindo foi soprado por Deus. Soprado. E o temor é o temor do Senhor. Os homens não o temem, porque a maioria não creem. Salmo 67. Quer ler? Pode ler lá também. Falou, os homens, a maioria não creem no Senhor. Salmo 67, vamos ouvir lá. Salmo 67, vamos ter o versículo 1. Deus, tenha misericórdia de nós. Olha o que está escrito. Desconhece-se o autor, que todo o povo te exalte. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o teu rosto sobre nós. Aqui o salmista não está dizendo quem é que escreveu, aqui em todo lugar ele fala no salmo, né? Então, aqui ele fala, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o teu rosto sobre nós. O resplandecer do rosto de Deus sobre nós é uma passagem muito formosa que se encontra na Bíblia. Significa que as bênçãos de Deus estão sobre a pessoa. Primeira bênção de Deus é a salvação. É o Espírito Santo habitando, que é a salvação da alma e o perdão de Deus. Quem tem o perdão de Deus em Cristo é a maior bênção de Deus. Vai querer mais o quê? Então, depois queremos mais, deve ter ambição para as coisas de cima. Então ele diz aqui no 8, aqui, no provérbio,
Ouve, meu filho, a instrução de teu pai, e não despreze o ensinamento da tua mãe, porque adorno de graça serão sobre a tua cabeça e colares ao teu pescoço. Versículo 9, o que é esse adorno aqui? Alguém tem outra palavra escrita? Eu sei o que é, muitos sabem. Porque adorno de graça sobre a tua cabeça. O que ele está falando aqui? Lembra aquele hino? Qual adorno desta vida? Adorno é uma coisa enfeitada, um enfeite. É uma coisa, eu queria que eu leia aí outra versão para ver, porque eu não vi. Né? Diadema, aí, ó. Então, obrigado, meu irmão. Porque diadema, vamos ler assim, de graça. Olha bem que não tem o S. De graça. Graça quer dizer favor, dádiva. É coisa que você ganhou de Deus, dádiva. Dádivas. Serão sobre a tua cabeça, diadema, enfeite. E colares no teu pescoço, tudo assim, símbolo para nós entendermos o que é. Agora, ouve meu filho, ele fala, ouve meu filho, está falando para nós. A instrução de teu pai, e não despreze o ensinamento da tua mãe. O Espírito Santo que fala a Salomão, falando para Salomão, olha, ouve o conselho do teu pai, que o pai dele era Davi, e usa o nome o conselho da tua mãe. Quem era a mãe de Salomão? Será que era Batseba? Parece que eu vi falar outro. Porque o primeiro filho, que era aquele tempo da Adão, morreu, né? Ele tirou. E depois o segundo igual Salomão. Parece que eu vi isso escrito em qualquer lugar, não estou me lembrando. Então ele falou que ele obedecesse. Filho meu filho, ouve a instrução de teu pai. Pai da letra minúscula. Ao filho, irmão, o filho que obedece a instrução do pai, ele vai longe. O pai, quando ele tem uma criança, um filho, pega desde pequeno. Olha, o pai cristão. Olha, eu não era cristão, graças a Deus. Criei os filhos. Graças a Deus, depois eu me converti e fui criado melhor na igreja. Mas na época eu criei eles na vara, na cinta, no chinelo. Sem merecer, toda vez eu batia sem merecer. Eu reconheço isso. Mas, irmãos, o pai deve ensinar o filho desde pequeno. Trabalhar, considerar o filho, respeitar os mais velhos. Ministro que foi educado, respeitar os outros. E é assim, então quer dizer que o filho deve ouvir o conselho do pai, porque senão o pai às vezes pode chorar agora, às vezes rir, ver o filho aproveitando, deixa o filho solto como quer, mais tarde o que pode acontecer? Chorar, né? De ver o filho preso, ver o filho das drogas. É duro isso com o pai, imagina só com a mãe, ver o filho numa droga, vício, preso. Por quê? Não educou, não falou não para a criança, né? Porque tem que falar mais não do que sim. Tem que falar mais não do que sim. Então, porque adornam adornam de graça sobre a sua cabeça. Então, que nós vemos que o temor de Deus no coração tem que começar por aí. Se ele não tiver o temor de Deus no coração, nada resolve. Homem, nada, polícia nenhuma, nunca, ninguém, Estado nenhum. E obediência aos pais forma o fundamento de uma relação justa, tanto para com Deus quanto para com o homem. Uma pessoa que é uma criança, que começa a ensinar os filhos, ele vai ser instruído para obedecer em casa os pais, para com Deus. Primeiro tem que obedecer a Deus, ensinar a criança dele pequeno. É pecado, ofende a Deus, isso. E depois ele vai obedecer os homens. Os pais precisam trazer os filhos na igreja, desde pequeno. Moisés fala, lá em Deuteronômio, aqui Provérbio também, Salomão diz assim.
Tem um versículo que fala assim, ó, no caminho, falando das Escrituras, no deitar, no levantar, no sentar, no comer. Precisa ter paciência, irmãos, né? Precisa ter paciência com a criança, sempre ensinando os filhos no caminho do Senhor. Então, e aí pronto, aí começa, aí passa a respeitar as pessoas, porque ele tem o temor do Senhor. Colares de ouro ao redor do pescoço indicam dignidade de cidadania. Eles são cidadãos do céu, eles são cidadãos brasileiros, outro birajarense. Mas é importante a nossa cidadania espiritual. Eles estão caminhando para uma pátria celestial. Essa que é importante. É ser um cristão, é ser um filho de Deus. Por isso que diz. E o sentido dessa passagem é que também é que o senhorio dos homens deve ser precedido pela fidelidade aos mandamentos de Deus. Precedido, deve vir seguindo os mandamentos de Deus, não os mandamentos da lei de Moisés, os ensinamentos que cabem aos crentes, que cabem hoje na nossa época, o ensinamento da Bíblia, a palavra de Deus. Então nós devemos seguir os ensinamentos de Deus, ser fiel aos ensinamentos das Escrituras, que demonstra a consagração dos pais à palavra de Deus. Os pais investindo nos filhos, os pais investem nos filhos, ensinando os filhos, e a submissão dos filhos aos pais, piedosos, ser temente a Deus. Então vamos parar, nós começamos. Provérbio de Salomão, ditado de Salomão, palavra de Salomão, mas não do Salomão homem, carnal, ele que veio foi recebido do alto para deixar para nós a sabedoria deste livro aqui. É um livro sábio, o livro de Provérbios. Em todos os livros, cada um tem o seu ponto interessante, todos eles têm, dependendo nós ter paciência, examinar e procurar seguir. A Bíblia não é uma bússola que nós temos na mão que indica o caminho que nós não enxergamos, que nós enxergamos pela fé. Amém? Então até sexta-feira, se Deus permitir, está o irmão Paulo pregando aqui, se Deus permitir, agradecemos que vieram aqui hoje, e sábado, se Deus permitir, estaremos aqui. Estou esperando que o Éder venha, sabe? Me parece que ele vem no sábado. Conversamos bastante ontem com ele. Então vamos ver se nós vamos, se Deus vai permitir, está tudo certo. Que hino vamos cantar? 330? Eu pensei nele já hoje, sim. Mas só pensei só. Ele está aqui, ó.
Termina, irmão Paulo, com oração. Senhor, nós agradecemos, pela palavra que foi exposta. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para viver no dia a dia, para conduzir a nossa família, para conduzir a nossa igreja. Que o Senhor possa sempre nos fortalecer, nos mostrar o melhor caminho. Tenhamos a humildade para buscar a Tua presença, a Tua vontade. Agradecemos pela salvação que nós temos em Jesus Cristo. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, tem livrado até o dia de hoje, de todo do mal maior. Pedimos pela saúde da nossa família, pedimos pelo pastor, da direção. E para os próximos cultos. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.